Salve, salve galera, eu sou Denis Bufarin, seja muito bem-vindo a este canal. A Ordem dos Maçons, livres e aceitos, é uma sociedade secreta, mas aberta a homens de todas as religiões. Só não são aceitos ateus e mulheres. Para fazer parte dela, o indivíduo deve crer em Deus e ter uma conduta ética e honesta. Não pode contar o que ocorre nas reuniões e nem se indicar como maçom para as outras pessoas, afirma o teólogo Inocêncio de Jesus Viegas, assessor do Grande Oriente Brasileiro, uma das maiores associações maçônicas do país. Neste vídeo eu não vou abordar a origem da maçonaria, mas a relação em que ela tem com as igrejas evangélicas. Isso mesmo, com as igrejas evangélicas. No entanto, pouco se fala sobre a ligação da maçonaria com o cristianismo, principalmente no Brasil. Saiba que se você for membro da primeira igreja batista ou de algumas de suas ramificações, então a igreja que você é membro foi fundada originalmente pela maçonaria. Em setembro de 1871, um grupo de americanos refugiados no Brasil fundou a primeira igreja batista na cidade de Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, liderados pelo missionário Richard Ratcliffe, que mais tarde se tornaria pastor da igreja. Registros apontam que esse grupo de missionários foi financiado pela maçonaria. Pelo menos 3 anos depois, em 1874, um grupo com 8 batistas fundaram a loja maçônica George Washington. Desses, 5 participaram diretamente da fundação da primeira igreja batista, 3 anos antes. Entre eles estava o pastor Robert Porter Thomas. Além de relatos históricos, existe ainda um livro chamado Centelhas de um Restolho Seco, uma contribuição para a história dos primórdios, de Beth Antunes de Oliveira, edição da autora Rio de Janeiro, 1985. Revela a importância da maçonaria nos primeiros trabalhos batistas no Brasil. O livro também conta que os missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren, ambos fundadores da Igreja Assembleia de Deus, receberam apoio de um pastor batista, que era maçom, e que a maçonaria contribuiu financeiramente na estadia dos missionários em seus primeiros dias no país. A Assembleia de Deus chegou ao Brasil por intermédio dos missionários suecos que aportaram em Belém, capital do estado do Pará, em 19 de novembro de 1910. Vindos dos Estados Unidos, a princípio frequentaram a Igreja Batista, denominação a que ambos pertenciam nos Estados Unidos. Os missionários suecos traziam a doutrina do batismo no Espírito Santo, como a glossolalia, ou falar em línguas estranhas, como a evidência de manifestações que já vinha ocorrendo em reuniões de orações nos Estados Unidos e também de forma isolada em outros países, principalmente naqueles que eram conduzidas por Charles Fox Parham, mas teve o seu apogeu através de um de seus principais discípulos, um pastor afro-americano chamado William Joseph Seymour, na Rua Azusa, Los Angeles, em 1906. Mas não ficou apenas na Batista e na Assembleia. A maçonaria foi muito mais longe do que isto. Era apenas o começo de um legado que mais tarde se tornaria em outras ramificações que daria origem às igrejas pentecostais e às neopentecostais e às várias denominações que existem até os dias de hoje. A segunda igreja batista no Brasil foi fundada em 2 de novembro de 1879 pelo pastor Elias Otton Killing, também membro da maçonaria. Apesar da participação da maçonaria na implantação da primeira igreja batista no Brasil não ficar claro nos registros oficiais divulgados pela igreja, é indiscutível a presença de pastores que sejam maçons na alta cúpula da igreja. Depois disso, você pode imaginar, a história surgiram então as várias denominações que existem até hoje e que cada dia surge uma denominação diferente. Isso por vários fatores. Um deles é o tipo de doutrina que umas discordam de outras, e por isso surgem doutrinas diferentes a cada dia. Assim também uma nova instituição é criada.
E até os dias de hoje, a própria Batista e Assembleia, elas não divulgam esses relatos entre seus membros, ficando desconhecidos assim, então, pelos próprios participantes destas instituições, que há anos frequentando essa mesma instituição, nem sequer sabem desses relatos, destes fatos históricos. Então, te vejo no próximo vídeo. Até lá!